Bem-vindos a uma nova rubrica do novo canal, designada Cultura com Norte, um novo programa cultural que pretende de alguma forma dissecar e abordar algumas áreas relacionadas ao campo da cultura, eh, nomeadamente o teatro, a literatura, artes performativas, a dança, o cinema. Todas as semanas teremos um convidado que irá connosco tentar escapulitzar algumas destas vertentes. Hoje tenho o prazer de ter na minha companhia um convidado sebejamente conhecido aqui na região do Val de Sousa, do Tâmega e Sousa e não só, uma pessoa ligada ao espetáculo, neste caso ao mundo do teatro. O Luís Oliveira, é um prazer desde já tê-lo no arranque desta rubrica Cultura com o Norte, do novo canal. Passaria então uma breve apresentação do nosso convidado. O Luís é ator e diretor artístico da Jangada Teatro, uma companhia sebejamente conhecida da região. Estudou, portanto, artes cênicas portanto, na Universidade de Vigo, suponho que está correto. É também, portanto, estudou também Ciências da Cultura na Universidade de Trás-os-Montes e Ourense, não é, Luís? E frequentou a Escola Secundária de Torre Moncorvo. Atualmente, como disse há instantes, atualmente é ator e diretor artístico da Companhia de Teatro semi-profissional, digamos profissional, até profissional, Jangada Teatro. Luís, mais uma vez reitero, é um prazer tê-lo aqui na minha companhia. Poderíamos escapulitzar aqui alguns temas mais na sua área, na área do teatro, e eu gostaria de começar por uma questão que tem sido ventilada em vários fóruns, que tem a ver precisamente com a questão da crise sanitária e o impacto que este surto tem tido, não só na cultura, mas especificamente na sua área, que é a área do teatro. Efetivamente têm sido tempos difíceis. Sim, em primeiro lugar, bom dia. De facto, estamos a arrastar-nos para 2 anos, não é? Isto começou precisamente em março. Lousada e Felgueiras foram os dois primeiros concelhos a confinar. Eu recordo-me perfeitamente, foi dia 9 de março. Eu estava a preparar-me para ir para Vila Real, até porque dou aulas em Vila Real também, na UTAD. E às 8 da manhã recebo uma mensagem para o telemóvel que a escola da minha filha tinha fechado precisamente por causa disso. 2 dias depois, todas as escolas fecharam, nomeadamente as universidades. E como digo, estamos a entrar em março, portanto já é um ano e vamos arrastar-nos certamente por este ano 21 fora. E isso assusta-nos enquanto atores, enquanto gente do teatro, mas também na cultura em geral, porque é disto que nós vivemos. Eu costumo dizer, somos artistas, mas somos humanos também. Nós temos família, nós temos a nossa vida e é disto que sobrevivemos. Os impactos financeiros que foram significativos. Exatamente. Portanto, nós sentimos-lo na pele porque, independentemente de termos apoios, e já podemos a seguir falar sobre isso, temos que depois andar na estrada para conseguir vender o espetáculo, e tudo se vende, não é só uma camisa, não é só uma refeição, e está neste momento tudo fechado, mas a cultura também tem um preço, e é exatamente disso que conseguimos sobreviver. E sem receitas torna-se tudo muito mais difícil. Exatamente. Pronto, neste momento está tudo fechado. Nós somos muito críticos em relação ao fechamento, por exemplo, das salas de espetáculos, porque... Tem uma perspectiva diferente, Luís. Acha que nesta altura, nesta fase do confinamento, não se justificaria as salas de espetáculos estarem encerradas? Pronto, se tudo tem que fechar, obviamente. Também não quero eximir-me da minha culpa. Eu estou neste barco, andamos todos e já agora trazendo o nome da Jangada, portanto andamos todos a remar nas mesmas águas, porque a pandemia chegou ao mundo global. Mas a verdade é que algumas decisões, em certo sentido, foram um bocadinho incoerentes. E digo incoerentes... Falta de planificação, Luís. Exatamente, porque, dou exemplo, nós íamos estrear o ano passado, a 29 de março, um espetáculo, que era o Pinóquio, e fomos estreá-lo depois em outubro. E, de facto, nunca houve tanta segurança numa sala de espetáculos como agora. Para terem uma ideia, os técnicos... durante todo o momento, desde a montagem, depois ao espetáculo, sempre de máscara, sempre a medirem-nos a temperatura, os espectadores, etc. E depois com 50% da lotação. Claro que ninguém vê, e não vou falar mal de nenhuma área do espetáculo, falo de futebol, portanto falo do teatro, da dança, etc. Não vou falar mal de nenhum, mas obviamente que ninguém vê, se calhar, andarem à porrada numa sala de espetáculos como num estádio de futebol, obviamente. E, como dizia, havia essa segurança. Cumpriam, portanto, com todas as com tudo e mais alguma coisa.
Ninguém nunca se sentiu inseguro. Claro que, como digo, se tudo tem que fechar, então fecha tudo, obviamente. E estamos neste momento com esta situação. Sinto que o público quer novamente voltar às salas, porque nada substitui o presencial. Estamos aqui a falar esta distância de segurança, sem máscara, para conseguirmos também fazer-nos entender. E, claro, os meus perdigotos não chegam ao Miguel, mas é muito complicado. Isto também teve consequências ao nível da estrutura, não é? Digamos isso, ao nível dos atores, que foram bastante sofisticados com esta situação. Claro, nós somos 8 o tempo inteiro. E a dada altura tivemos que ir para layoff, porque as coisas não eram incomportáveis completamente. Infelizmente as coisas estão assim. O que eu temo é que depois a pandemia possa despoltar outras coisas, e vai acontecer, certamente vai acontecer, já cá andamos há algum tempo, eu já cá ando há quase meio século. De facto, como li outro dia um estudo de um sociólogo norte-americano que dizia: a nossa espécie tem memória, mas nós não. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Como nós não vivemos mais do que 100 anos, não temos memória de 100 anos. Não é? Ou seja, a pandemia do início do século XX, portanto, a gripe espanhola, hoje ninguém se lembra dela. Não é? O meu pai, que tem 88 anos, não se lembra dela, mas lembra-se da Segunda Guerra Mundial, lembra-se da fome que se passou durante esse tempo, independentemente de Portugal não ter participado na guerra, que foi neutral, mas sofreu muita fome em Portugal. E depois, claro, o Estado Novo, isso são outros centavos. Mas o que eu dizia, de facto, nós não temos memória, e o que vai acontecer é que depois da pandemia vamos ter crise económica, e a crise económica trará, por certo, uma crise social. E o que eu gostaria de ver era que houvesse mais foco, já agora mais norte, para a questão cultural, para a questão da educação, porque a Jangada Teatro, dou um exemplo rápido, quando surgimos, em 1999, fizemos um estudo, obviamente, instalámos-nos em Lousada, no auditório, que neste momento está em obras, mas abrirá este ano o civil. Lousada, deixe-me interromper, eu gostaria só... As questões vão surgindo, desculpa Luís. Não quero que perca o fio à meada, mas Lousada um conselho culturalmente muito ativo, não é? Sim, felizmente sim, tanto o teatro, a música, temos o conservatório, o desporto, o ambiente, a ecologia, tudo isso está de facto neste momento com muita força. É um conselho jovem, um conselho que, quando digo jovem, digo com juventude, e que quer fazer coisas e quer de facto uma qualidade de vida. Eu posso dizer que neste momento podemos ter tudo em Lousada, independentemente de não ser cidade, nem quero, porque tenho uma boa vila, posso dizer isto, uma vila com qualidade e a baixo custo. O IMI é um bocadinho mais baixo do que, por exemplo, aqui em Paredes. Não estou a ser nenhuma crítica, pelo contrário, mas voltando é um facto, é uma realidade. Exatamente, mas voltando ao que eu dizia em relação ao início da Jangada, havia desemprego, havia abandono escolar, e percebemos que podíamos ajudar culturalmente a tentar inverter esse paradigma, e neste momento as coisas aconteceram. Se me pergunta, a Jangada teve parte nessa inversão desse paradigma, eu hoje digo com alguma certeza sim, porque de facto quando nós lemos mais, quando nós somos mais interventivos, as coisas acontecem e tudo vai mudar, porque neste momento ninguém querendo deixa de fazer o 12º, ninguém querendo deixa de ir para um curso superior. Porque há instrumentos para... Exatamente. Claro que tudo isto também foi um modelo que se criou a nível global. Desculpe interromper, assim, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Estávamos a falar dos impactos da crise sanitária no setor do teatro, na cultura, mais especificamente no setor do teatro. O Luís falou da questão dos impactos financeiros, que obviamente foram significativos devido à quebra de receita, que obviamente que aconteceu na sequência deste cenário. Mas em termos de reprogramação, também houve aqui, o Luís de alguma forma também já levantou a ponta do véu, mas houve aqui a necessidade de fazer alguns reajustes, assim, não é? Havia, em primeiro lugar, posso dizer que
as obras que estão a acontecer no auditório também nos obrigaram a repensar alguma coisa. E depois, sempre que há, e posso dizer isto, em tempo de crise, os artistas dão a volta por cima. Em todos os tempos, os pintores, quando tinham fome, era quando pintavam melhor. Não quer dizer que agora temos que passar fome. Não, não é isso. Mas a criação não se faz quando temos tudo. A criação faz-se dentro do artista. E o artista tanto cria em Lousada, numa vila, como pode criar em Paris. Portanto, o artista cria porque tem algo para dizer. Tem alguma... Tem essa necessidade. Exatamente de o fazer. E neste caso, por exemplo, tínhamos dois espetáculos para fazer, um para a infância, um para adultos, tínhamos o Folia e o Foliazinho. Não havendo espaço fechado para se fazer, temos que reinventar-nos. Íamos fazê-lo precisamente ao ar livre. Nem isso foi possível. Tudo teve que ser cancelado até ao outono. Entretanto, no outono, e aqui chove bastante, neste momento há quase 2 meses que nunca mais para de chover, e essa reprogramação que tivemos que fazer, que agora vai ser vamos tentar efetivá-la em 2021, não é replicá-la, ia dizer replicar não, efetivá-la, porque ainda não foi feito. Para este ano, entretanto, o que é que acontece? Os espetáculos que já foram estreados ainda não foram vistos. Eles estrearam e ficaram ali, porque, entretanto, voltou o confinamento. Entramos no novo confinamento. Exatamente. Neste momento temos espetáculos novos para poderem ser vistos, como disse, no Tango e Sousa e por outras bandas por onde andamos, não só de norte a sul e ilhas, como também estrangeiro. Mas para 21 já tínhamos ideias de fazer mais coisas e vamos fazê-lo. Simplesmente os espetáculos ainda não foram vistos, logo também não foram vendidos. E eu digo, mesmo esta palavra, não tenho comissões nenhumas em dizer que a cultura também tem um preço e também é vendida, obviamente. Seja a dança, seja o teatro, seja a literatura. Porque, de facto, neste momento as pessoas deveriam estar mais atentas a ler e a serem críticas, filtrando aquilo que leem, não ir logo de cabeça, utilizando um termo popular, ir encarneirada, e depois, porquê é que foste? Porque toda a gente foi, não é? A Maria vai com as outras. Não. Sermos críticos no sentido de filtrar primeiro aquilo que lemos. E só conseguiremos fazê-lo se houver uma educação, e digo mais, uma educação pela arte e com a arte também. Porque em todos os tempos o teatro esteve na vanguarda. Esteve na vanguarda também, permita-me dizer isto, esteve na vanguarda também de mexer consciências. Luís, estávamos a falar na programação, há aqui 2 ou 3 eventos âncora, são muitos mais, mas eu recordo-me, eu concentrava-me nestes 2 eventos âncora da Jangada Teatro, que é o Folia e o Foliazinho. O Folia, que é subejamente conhecido, não só na região, mas no país. Sim, eu atrever-me a dizer mesmo no país, sim. E talvez até mesmo fora do país. Relativamente ao Folia, o que é que é expectável que aconteça este ano? Este ano, portanto, como disse, o auditório ainda está em obras, abrirá por volta do outono, e então podemos ter um novo modelo, como disse, neste caso ao ar livre. Os espetáculos, não só porque uma coisa é ter um espetáculo de sala que pode ser feito ao ar livre, não. Os espetáculos também com especificidade de rua, espetáculos de rua que possam ser feitos. E neste caso, a vila vai ser bombardeada com espetáculos em vários pontos, desde o Senhor dos Aflitos, desde o Parque Urbano e também espaços não convencionais que possam receber coisas mais pequenas para 20, 30 pessoas, com segurança, obviamente, porque este ano acredito que vai continuar a ser mais um 2020, vão ser 2 anos, 20 e 21, de grande aperto. Depois, em relação ao Foliazinho, como disse, como não temos ainda também o auditório, vamos querer fazê-lo no espaço de educação também dos miúdos, ou seja, nas escolas. Portanto, deixa cada vez as escolas. Exatamente, ou seja, não ter medo de pisar o espaço da escola. Onde é que se pode fazer, efetivamente? Ou num polivalente, ou mesmo no espaço de uma cantina. As cantinas têm alguma dimensão, tiram-se as mesas, tiram-se as cadeiras e faz-se ali. E não descurar, efetivamente, porque é incomportável passar 2 anos sem se fazer nada.
É incomportável neste momento que as escolas estejam fechadas. Eu digo isto porque a minha filha tem 5 anos, tudo bem que está no infantário, mas estão a ser demasiados meses, mesmo sem o contacto físico. Ou seja, é importante que eles socializem. Eu neste momento estou felicíssimo por poder estar aqui consigo e com a Joana. Fisicamente, esta presença, mesmo que não nos toquemos, mas eu consigo olhar, consigo até cheirá-lo. Pronto. E eu sei, Luís, permita-me, estamos a falar na programação, eu sei que a Jangada tinha inclusive 2 novas produções para... aliás, já me tinha ventilado de alguma forma isso no meu trabalho que eu fiz consigo. Tinha 2 novas produções em calha para este ano. Uma delas era uma peça do William Shakespeare. Certo. E a outra, corrija-me se estiver enganado, era um projeto em parceria com a Orquestra Filarmónica, não é? Certo. O que é que se trata? E vai acontecer estas duas? Vai acontecer, por isso é que eu disse há bocado que temos 2 novos estreados e que este ano é para então poder divulgá-los, poder apresentá-los. Do ano passado, o Pinóquio e a Verdadeira Tragédia de Pedro Inês. Esse é uma comédia. Se bem que o Pinóquio também não é triste, obviamente, mas é a história do Collodi que toda a gente conhece. Para este ano, era para estrear em maio, é impossível, vai ser impossível até porque o confinamento vai esticar-se por certo até abril, e só a partir daí é que podemos começar com os ensaios do novo, que vai ser exatamente A Noite de Reis, de William Shakespeare, com 2 atores e um músico, para estrear depois então, em julho. Eu posso dizer isto, porque antes vai ser impossível, já então no Folia, uma grande estreia, e depois apresentar o que estava para trás também, portanto de 2020, que o público possa ter acesso a isso. E para fechar o ano então, os ensaios vão começar, para que esteja mais cedo pronto, os ensaios vão começar a 1 de agosto, não há férias, já estamos há tanto tempo em casa, queremos sair de casa, portanto 1 de agosto vamos começar então com A Bela e o Monstro, da Madame... Falta-me o apelido da senhora, mas pronto, numa dramaturgia de Filipe Gouveia. Posso dizer, neste momento em primeira mão, isto foi uma decisão que tomei a semana passada. Vou entrar também, não ia entrar, mas estou há tanto tempo parado que preciso também dos palcos, porque eu estava parado há algum tempo e preciso, como disse, preciso do contacto dos palcos, do cheiro dos palcos, do contacto com o público. Espero que seja presencial. O já disse de alguma forma, fui terá um formato, obviamente, e será um formato mais de rua, irá desenrolar-se em vários espaços da Vila de Lousada. Será também uma aposta, uma readaptação, digamos, e deixe-me só fazer esta questão ao Luís, porque achei curioso uma frase que tem e que me verteu no tal trabalho que eu fiz consigo, e em que diz que vivemos perante isto também coloca desafios, a minha questão é nesse sentido, esta crise, o impacto, a crise em si também trouxe desafios a todos os níveis, e também para o mundo cultural e para o teatro. Nas declarações que o Luís me deu e no trabalho que eu acabei por fazer, fala numa nova readaptação e fala numa nova readaptação a uma nova realidade. Sim. Foi necessário também, de alguma forma, a Jangada teve que se reinventar. Sentiu este apelo, esta necessidade de se reinventar no sentido de continuar, de alguma forma, em contacto com aquilo que é o seu público? Sim, claro. Eu também quero acreditar que, e pronto, isto acredito que nunca mais vai ser o mesmo, obviamente. Ainda ontem estava a refletir sobre isso. Como é que vai ser o público a partir daqui? Porque neste momento temos tudo à mão. Temos uma Netflix num telemóvel. Não é? Então depois o ser humano é muito de hábitos e é muito de comodismos. Se eu estou aqui tranquilamente no meu sofá a ver, nem que seja, pronto, não tem que ser no tablet nem no telemóvel, pode ser depois obviamente na televisão, mas se eu estou aqui tranquilamente, porque é que vou sair? Então temos que trazer novidades também ao público. Se queremos que o público volte à rua, por certo que as pessoas vão querer sair. Então Portugal tem sol, 200 e tal dias de sol por ano, vão querer sair e vão querer confraternizar. E confraternizando, vendo coisas diferentes, como falou há bocado, vamos ter connosco a orquestra, portanto, A Bela e o Monstro, com atores,
eu costumo dizer que nós não somos cantores, nós somos atores que cantamos, portanto temos ouvido treinado para isso, e depois com uma orquestra, que é completamente diferente. Os espetáculos da Jangada costumam ter sempre a música presente ao vivo, mas neste caso uma orquestra, ou seja, mesmo que a pessoa esteja a passar, porque como disse, ao ar livre, a pessoa esteja a passar, olha, deixa ouvir, porque a música, uma orquestra, prende-nos, chama-nos a atenção, então ficamos, espera lá, isto é interessante, mesmo porque, lá está, nós estamos constantemente a formar públicos, porque todos os dias nasce gente, mas também gente que nunca foi, e depois, não gosto de teatro, não gostas? Não, mas já vi, não, nunca fui. Quero manter a vertente pedagógica, porque falávamos Claro. no Fuiazinho, aliás, a gênese do Fuiazinho é precisamente esse, a ligação às escolas, os estabelecimentos. É o objetivo da Jangada manter essa vertente. Obviamente, porque os espetáculos para a infância têm sempre este lado didático, pedagógico, o que lhe queiramos chamar, porque há sempre uma mensagem por detrás, mas não descurando que os espetáculos para adultos devem tê-lo também, ainda que seja a rir. Não é por acaso que a boa comédia tem sempre uma chamada de atenção aos nossos vícios, àquilo que está a acontecer na sociedade. E para a infância, obviamente, os valores primordiais, desde o respeito pelo outro. Neste momento já ninguém questiona o respeito pelo animal, não é? O cuidar do animal, não abandoná-lo. Portanto, que são coisas que Passou a ser um dado daqui. Há 100 anos, se calhar, olha, coitadito do animal, o cãozinho, damos-lhe um pontapé. Não, o animal tem sentimentos. Portanto, tudo isto que no teatro pode estar também presente. E que... É este trabalho que vocês têm. Exatamente, ou seja, assente numa boa dramaturgia, portanto, um texto bem escrito, não um mau português. Eu defendo, neste caso, o português, mas se eu fosse ator inglês, diria o inglês, mas, ou seja, uma boa sintase. Depois um espetáculo que possa ser divertido e, como a frase que está em latim, mas eu vou traduzi-la, a rir se educam os costumes, lá está, e como de pequenino se torce o pepino, também criar esta habituação para a leitura, para ir ao teatro, para ir ao museu, para ir a uma livraria que estão fechadas. Aliás, eu admiro-se e gostava de o confrontar com isso hoje. Uma autora chegou-me a dizer que o teatro também é um instrumento, de alguma forma é uma ferramenta que tem um impacto tremendo naquilo que é a educação e a formação até tem um impacto tremendo naquilo que é a aprendizagem escolar e a formação, na criação de valores e na própria cidadania. É esse trabalho que o faz hipoterreno e que o faz querer reforçar esta aproximação com os estabelecimentos de ensino. Vou dizer aqui uma coisa que li há 2 ou 3 dias, que o teatro pode vir a entrar também no ensino articulado. Portanto, a música já o tem e o teatro que possa vir a ter. E lá está. Quando falamos em ensino do teatro, não estamos a falar em teatro puro e duro, estamos a falar no jogo dramático. E o jogo dramático implica muito a socialização, implica muito o outro, o contacto com o outro. Lá está o contacto. Isto via Zoom não dá. Os quadradinhos, ainda ontem estive como júri no Concurso Nacional de Leitura. Aliás, o Luís fez parte do júri, não é? Fiz parte do júri. E eram os quadradinhos. Portanto, nós estávamos a ouvir as crianças e os jovens, portanto, desde o primeiro ciclo até ao secundário, em vários quadradinhos. Em tom de brincadeira, eu até dizia que a senhora da biblioteca era a Mafalda, portanto, os quadradinhos do Quino. Pronto. Mas o que eu quero dizer é que, de facto, o jogo dramático traz-nos isso, traz-nos esta socialização, traz-nos este respeito. E depois tudo se funde. Começamos a ser um bocadinho mais críticos, começamos a ser um bocadinho mais exigentes. E depois já queremos também o teatro, depois também já queremos a dança, já queremos... E de facto, vou parafrasear Almeida Garrett, que já lá vão 200 anos quase, que dizia: o teatro é um meio de civilização que não prospera onde ela não existe. Ou seja, o que é que isto significa? O teatro no sentido também educativo, porque divertidos, não é? A ver um espetáculo, uma comédia, e aquilo ficou ali. Depois vou para casa, olha, de facto é engraçado, olha aquele malandro que se meteu com a novita. Espera lá, mas meteu-se com a novita porquê?
Espera lá, mas isto já tem ali algo mais. Chamada de atenção para outras questões A pessoa acaba sempre por ficar com não alguma é? coisa. Não é? Porque costuma-se dizer que as coisas só acontecem nos meios empobrecidos. Não, senhor. Não, senhor. A maldade humana está em todas as classes sociais. E, de facto, no teatro nós depois podemos trazer tudo isso para cima da mesa. E o Ijapa que falou no auditório, para quando é que se prevê que esteja concluída a intervenção que já se fez? Eu, neste momento, até porque não tenho grande tempo de falar com os responsáveis da Câmara, mas fui fazer uma visita e perguntei ao empreiteiro. Ele disse-me, por certo, lá para outubro. Portanto, eu penso que... Que intervenção é que está a ser feita, Luís? Neste momento, em primeiro lugar, estamos a falar que foi inaugurado em 98. Estava já, portanto, ele entrou em obras em fim de 19, exatamente. Estamos a falar em 21 anos que já estava ali, eram pequenas manutenções que se iam fazendo, mas a cobertura estava completamente estragada, até porque é destas arquiteturas, levar telas e tal, elas começam a ficar ressequidas e depois têm infiltrações. E depois houve também a necessidade de aumentar um bocadinho a capacidade. Foi feito um balcão que leva, penso que 3 filas. Os camarotes que tinham má visibilidade estão a ser reestruturados de forma a em qualquer ponto da sala termos visibilidade. A maquinaria, até porque neste momento ligava-se o ar-condicionado para quente, dava frio, ligava-se para frio, dava quente. São 21 anos, obviamente. É necessário fazer esta intervenção. Portanto. Toda a intervenção de melhoramento, obviamente, para quê? Para a tal comodidade do espectador, ou seja, o espectador que tenha este direito a ir ver um espetáculo bem sentadinho, com quentinho no inverno, fresquinho no verão. Depois, também, um pequeno melhoramento a nível técnico, dentro do palco, que não tinha um monta-cargas, e portanto, que agora metemos a sonografia, etc., e ela depois desce para o subpalco. Depois, a nível a nível técnico, digo, projetores, etc., isso mantém-se, que estava ainda em boas condições. Luís, eu ainda tenho aqui algumas questões, mas o nosso tempo vai-se peço desculpa. Vai-se aproximando vertiginosamente do fim, mas eu não queria deixar de lhe fazer algumas questões. É conhecida a participação da Jornada de Teatro em inúmeras atividades da Câmara Municipal de Lousada. Sim. Já aqui referimos que é uma das câmaras do ponto de vista cultural, sim, muito dinâmicas. Perguntava-lhe, esta parceria é uma parceria, já se percebeu que tem dado bons resultados, mas também é uma responsabilidade acrescida responder a todos estes ímpetos. Sim, nós temos esta responsabilidade também, obviamente. São já, vamos para 22 anos, portanto, começámos em 99. E há sempre esta ligação direta, obviamente, até porque temos este apoio, ainda que seja em géneros, como costumamos dizer, que nos é cedido o auditório para o nosso espaço de trabalho, onde temos a nossa oficina, onde temos o espaço de arrumos, etc. Depois temos um apoio também para podermos fazer os espetáculos, como disse, para as escolas, para o público em geral. Mas depois, de vez em quando, também temos que estar atentos ao que está a acontecer à nossa volta. E eu posso dizer e referi há bocado a questão do ambiente e a questão da ecologia, e podemos, de facto, ir ao encontro desse trabalho que está a ser feito também pela Câmara, e neste momento muito bem, em termos ambientais, e que os espetáculos possam focar também essas temáticas. E, por exemplo, em 2016, estou-me a lembrar, que fizemos Pedro e o Lobo, era um espetáculo precisamente à volta também da preservação do habitat do lobo. Depois tivemos um outro espetáculo a partir de um texto do Jean Genot, O Homem que Plantava Árvores, portanto esta necessidade de reflorestar novamente, porque há tantos incêndios em Portugal, e de facto Lousada tem também esta política de reflorestar, de replantar. Na altura de Natal oferecem árvores que podemos plantar, nem que seja na nossa varanda.
mas quem tiver um terreno que possa plantar as árvores e com a preocupação das árvores autóctones, o carvalho português, sei lá, pronto, as várias árvores que eu não sou da... Mas ao é expectável que as parcerias que a Jangada tem com outras companhias, mesmo não só nacionais, mas internacionais, a curto e médio prazo venham a ser implementadas, vão continuar a ser implementadas? Sim. É esse o vosso objetivo? Sim, até porque quando queremos fazer espetáculos maiores tem que ser de facto em coprodução. E dou um exemplo rápido. Em 2019 tivemos uma coprodução com 70 pessoas, éramos nós e o Trigo Limpo de Tondela, e só foi possível de facto porque se juntaram dois projetos. O Trigo Limpo um bocadinho com mais anos do que nós temos 22, como disse, o Trigo Limpo penso que tem 40 ou coisa do género, e éramos entre a orquestra, grupo de bombos, atores profissionais, atores amadores, etc., 70 pessoas que fizemos o espetáculo em Lousada e depois também o replicámos em Tondela. E fizemos um outro também, uma coprodução com o Teatro Nacional de São João. E de facto só é possível fazer-se isto quando temos uma estrutura e claro, visibilidade que dá o próprio Teatro Nacional de São João, que o espetáculo ficou com o título Alecrim versus Manjerona, a partir do original Guerras de Alecrim e Manjerona de António José da Silva, que estreámos no Porto. Portanto também queremos apresentar-nos não só, como disse, não só no Tambo Guiçosa, mas obviamente no Porto e noutras cidades, como temos feito. Mas as coproduções, de facto, são importantíssimas porque permitem que haja outros dinheiros. E acredita que a curto, médio prazo, Luís, vai ser possível, de alguma forma, prepararmos um desconfinamento? Eu acredito que sim. Eu estou mortinho para que isso aconteça. Como disse, em 2021 não vamos tirar a máscara. Vou só trazer à colação o tal texto que li do tal sociólogo que dizia em 2024 vai acontecer os loucos anos 20 do século XXI. E explico o que é que ele quer dizer. 20 foi a pandemia, 21 ainda a temos, 22 vai ser tentar perceber o que é que está... 23 já é o rescaldo e 24 então vai toda a gente para a rua e vai fazer as neiras. Deixa-me só terminar hoje com uma questão. Tem-se falado muito dos apoios ao setor da cultura. Sim. E não podia deixar de fazer esta questão. Recentemente o Governo tem aprovado uma série de linhas e de apoios nas mais variadas vertentes da cultura. Gostava de ouvir sobre estas medidas. De alguma forma considera que estes apoios têm sido suficientes no sentido de potenciar, ou digamos, de potenciar aquilo que seria um rearranque, um arranque das várias vertentes da cultura? O que eu tenho a dizer sobre isto, no caso da Jangada, até porque nós somos uma companhia apoiada com os chamados plurianuais, apoios a 4 anos, para 21 está garantido que vamos ter apoio, mas claro que também já lhes demos a garantia de 20 anos de estrutura, de cumprirmos sempre com, se temos apoio, vamos fazer, e depois, lá está, para conseguirmos ter este apoio temos que também garantir que não gastamos o apoio e ponto final, não gastamos o apoio para a criação, mas depois temos que andar na estrada a vender o espetáculo. A linha de apoios, neste momento, o regulamento já saiu, já está em Diário da República, ainda não está o formulário cá fora, para aqueles que efetivamente foram, para quem está dentro do assunto, foram elegíveis, mas que não tiveram, ou seja, para projetos anuais ou bianuais. Obviamente que para nós isso não vai ser, posso dizer que isto é público, são 42 milhões, mas dividido para não sei quantas centenas de projetos. E quando digo centenas de projetos, digo também de estruturas. E é o que é possível, porque em Portugal, infelizmente, ainda não se percebeu que tudo tem que ser apoiado. Porquê? Porque é para um bem comum. E eu digo rapidamente, o apoio ao SNS, porque precisamos da saúde. O apoio à cultura, porque precisamos da cultura. Se pensarmos nisto, estamos a entender que é um investimento para o bem comum, não é a subsídio à dependência, como se costuma dizer. Porque então dizia, então, mas os médicos também estão a ser subsidiados, não é?
Dizem, mas o médico está a trabalhar, mas eu também estou a trabalhar. E Luís, e uma boa final para as companhias de teatro amador? Para as companhias de teatro amador, felizmente, eles fazem aquilo, são os únicos que usam a palavra amor, amador, aqueles que amam efetivamente, amor à camisola. Porque também seguramente estão numa situação complicada. Numa situação complicada. No caso deles, obviamente, porque os amadores não vivem disto, ou têm, sei lá, trabalham na confecção, trabalham no móvel, trabalham no calçado e depois ao fim de semana e fazem isto com muito prazer, com muito gosto, com muito amor. E que aliás, muitos dos profissionais em Portugal partiram daí, posso dizer, e depois evoluíram. Não significa que os amadores não tenham. Agora, obviamente, o papel deles é e deve existir da mesma forma que existem os profissionais, ou seja, e nós comandamos muitas vezes, como disse, em 2019 tivemos um espetáculo que pudemos contar com profissionais, com amadores, e foi de facto uma experiência muito enriquecedora e que gostava de repetir logo que possa. Luís, foi um prazer, foi um gosto tê-lo aqui no arranque desta nossa rubrica de novo canal Cultura com o Norte. Muito obrigado. Agradeço-lhe mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios do Novo Canal. Obrigado, Miguel. Aproveito para me despedir dos telespectadores do Novo Canal. Obrigado pela preferência. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.